Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Na aula de hoje irei fazer as correções do concurso que teve do auxiliar de necrópsia da Polícia Civil. Lembrando que aqui nessa aula irei abordar 10 questões e irei passar também as outras questões de biologia, tá? De noções anatômicas. Então, lembrando que essa prova aqui é uma prova da cor verde, tá? E a banca dessa prova foi a FGV. Então vamos começar. Questão 31. Na questão 31, ele está querendo saber, além do líquido prostático, ele está querendo saber qual outro líquido que faz parte da composição do sêmen. Lembrando, gente, que uma parte bastante importante, que a maior parte do líquido do sêmen ele vai sair das vesículas seminais. E esse líquido ele é rico em quê? Rico em frutose. Frutose é a mesma coisa que açúcar, né? E essa frutose ela vai dar fonte de energia para os espermatozoides. Então, a letra correta nessa questão é a letra B, nas vesículas seminais. Então, na questão 31, a resposta correta é a letra B. Isso na prova verde. Então, vamos para a próxima questão. A questão 32, ela fala o seguinte: uma amostra de osso retirada de uma perna humana em estágio avançado de decomposição foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnico-Científica. A análise do DNA das células ósseas revelou-se tratar-se de um indivíduo do sexo masculino. Essa conclusão deve-se à presença no núcleo das células de... Então, gente, uma colocação bastante importante é o seguinte, que os cromossomos são uma combinação de DNA com proteínas. Além disso, os cromossomos XX indicam ser do sexo feminino e os cromossomos XY indicam ser do sexo masculino. Então, uma outra informação bastante importante é que os cromossomos, de uma maneira geral, são os 23 cromossomos. Só que, além disso, são 22 de pares autossômicos e um cromossomo de sexual. Então, gente, esse cromossomo sexual, essa diferenciação, é justamente esse X, esse Y, que faz a diferenciação sexual. Então, gente, a resposta correta é a letra E. Um par de cromossomos XY que vai se tratar de um indivíduo do sexo masculino. Então, a resposta correta na questão 32 é a letra E. Vamos para a próxima. Questão 33 da prova verde. A questão 33, ela está querendo saber sobre as mitocôndrias. Ela está falando aqui que são organelas diretamente afetadas pelo cianeto e elas são responsáveis por quais etapas? Essa mitocôndria ela é responsável por qual etapa, gente? Ela é responsável pela respiração celular. A mitocôndria é uma organela bastante importante. Como eu falei na aula de citologia, na maioria das vezes, sempre cai nas provas. O cianeto ele é um veneno, né, que vai matar muito rápido. E esse cianeto ele vai interromper a última etapa da respiração celular. Então, consequentemente, a resposta correta é a letra A. Então, a questão 33, a resposta correta é a letra A. Isso na prova verde. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 34 e ela fala a seguinte: quando comparamos determinada região do intestino de uma pessoa com a doença célica, com a mesma região de uma pessoa normal, observa-se que a pessoa portadora da doença tem perda de vilosidades das paredes do órgão. Para a pessoa doente, esse problema interfere na... Gente, lembrando que essa doença célica ela está totalmente relacionada à intolerância a glúten. E, consequentemente, essa intolerância a glúten vai estar totalmente relacionada ao intestino delgado, que ele simplesmente não vai trabalhar direito e, consequentemente, vai ter uma perda de absorção. Com isso, não vai absorver os nutrientes.
Então, gente, essa doença está totalmente relacionada à absorção dos nutrientes. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 34, letra D é a resposta correta. Isso na prova verde. Questão 35. Questão 35 fala da seguinte forma: o defeito é uma coisa fantástica para a identificação humana. A maneira pela qual o osso cicatriza após a quebra é única, assim como a sua localização. Um eventual indicativo de uma fratura no fêmur, onde o osso está recompondo, é... Gente, aqui ele está querendo saber sobre a fratura no osso fêmur, né? Então, gente, quando você tem uma fratura em qualquer osso, você vai ter um rompimento de alguns vasos sanguíneos e, consequentemente, vai ter uma coagulação nesses locais, devido a esse rompimento desses vasos sanguíneos. Logo após essa coagulação, vai formar um calo, que nós chamamos de um calo temporário, e esse calo vai se formar devido ao acúmulo de tecidos. E com isso vai formar uma espécie de uma massa que vai se tornar endurecida ao longo do tempo. E com o passar do tempo, essa massa que se formou, ela vai se tornar um calo ósseo, que vai substituir esse temporário. Pensando nisso, a única alternativa que está correta seria a letra A. O calo ósseo, uma elevação resultante do processo de regeneração. Então, a resposta correta é a letra A na questão 35. Isso referente à prova verde. Vamos para a próxima questão, T6. E é a seguinte: a morte por engasgo ocorre quando um objeto ou pedaço de alimento é engolido e vai parar nas vias respiratórias, bloqueando a chegada de ar nos pulmões. Isso pode acontecer quando, durante a deglutição, uma estrutura de cartilagem, chamada epiglose, não fecha a entrada da... Uma característica bastante importante dessa epiglose é que ela é uma estrutura que vai passar tanto ar como alimento. Ela vai fazer o mecanismo de fechamento. Essa estrutura comum é a laringe. Logo após a laringe, ela vai ter uma divisão para dois locais. Uma é a laringe, que vai para o sistema respiratório, e a outra é o esôfago, que já vai ligar para o sistema digestório. Pensando nisso, a resposta correta é a letra B, laringe. Então, gente, a questão 36, na prova verde, a questão correta é a letra B. Então, vamos para a próxima questão, é a questão 37, e fala a seguinte: a pele tem um importante aspecto na necrópsia. Se a pessoa morreu recentemente, por exemplo, a pele fica pálida, uma tonalidade azul e aparência marmorizada nos ombros e peito. A respeito da pele, é correto afirmar que ela é um órgão. E a pele também ela é dividida em três estruturas super importantes, que são a epiderme, ela é rica em tecido epitelial, a derme, que é em tecido conjuntivo, e a hipoderme, que é em tecido subcutâneo. Pensando nisso, a única alternativa correta seria a letra D, órgão formado pelos tecidos epiteliais e conjuntivos. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 38, ele fala a seguinte: na necrópsia, é possível obter um diagnóstico de infarto se possível observar trombos nas artérias coronárias. Isso, no entanto, acontece em pessoas mais velhas. Pacientes jovens dificilmente têm artérias obstruídas. As artérias coronárias são aquelas que... Então, gente, as artérias coronárias, elas estão ligadas ao miocárdio. Esse miocárdio, para quem não sabe, é uma camada que vai envolver o coração. E essas artérias, elas saem da artéria aórtica. E essa artéria,
ela vai conduzir o oxigênio para todas as partes do corpo, inclusive para o miocárdio. Lembrando que essa artéria ela é rica em sangue oxigenado. Pensando nisso, a única alternativa correta seria a letra C. Saem da aórtica e levam sangue com oxigênio para o miocárdio. Então, na questão 38, a letra correta é a letra C. Isso na prova verde. Questão 39. Características do esqueleto podem contribuir para estimar a idade de um cadáver, já que durante o crescimento surgem sinais de maturidade do desenvolvimento. A determinação da idade óssea pode ser feita, por exemplo, com a utilização da radiografia no punho e a mão esquerda. Dentre as mudanças que caracterizam o esqueleto de um adulto está... Gente, na aula de ossos que eu postei no canal, eu falei sobre isso, que os adultos têm 206 ossos fixos e que à medida que vai envelhecendo, ele vai ter a perda de alguns ossos e, consequentemente, algumas articulações também não funcionam. E com isso, acaba tendo a fusão de alguns ossos. Então, pensando nisso, a única resposta correta seria a letra A. Diminuição do número de ossos em função da fusão de alguns deles. Então, a resposta correta é a letra A, isso na prova verde. Então, vamos para a próxima questão. Questão 40 fala o seguinte: segundo o Manual de Rotina do Instituto Médico Legal do Distrito Federal, durante o exame catavélico básico, alguns itens merecem atenção. Entre eles está a verificação da presença de líquido na cavidade da pleura, cavidade pleural. A pleura é... Então, gente, a pleura ela é uma dupla camada que vai envolver os pulmões. Então, a única resposta correta é a letra C, membrana dupla, que vai envolver os pulmões. Tá bom? Então, isso também é na prova verde. Então, gente, eu fiz um vídeo bem curto, falando de 10 questões da prova do auxiliar de necrópsia. Lembrando que vai ter mais 2 vídeos, prova do auxiliar de necrópsia. Eu fiz um vídeo um pouco mais curto, para que vocês não fiquem tão cansados com as explicações. Tá bom? Peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para sempre que tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado e, consequentemente, não vai perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela visibilidade do vídeo e tchau, tchau.